na tua vida, ele não precisa de ajuda. Posso ouvir um amém? Muitas vezes nós recebemos uma palavra profética, nós temos uma direção do Senhor, e a gente sai correndo atrás para querer ajudar a Deus. Quando Abrão quis ajudar a Deus, ele gerou Ismael. A briga que está lá no Oriente Médio até hoje é por causa disso, porque os árabes também são descendentes de Abrão. Então, quando você ajuda a Deus de uma maneira errada, você gera Ismael. Fica essa lição, amém? E aí Deus vai se relacionando com ele, vai falando com ele, e ele disse aqui no versículo 5: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas, eu vou falar no original, Abraão. Se pronuncia, está aportuguesado, né? Mas é Abraão. Tem um Hzinho no meio, na nossa versão não tem, mas tem um H no meio. Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente a ti, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E aí Deus vai falando com ele. Então o que Deus fez? O nome de Deus que foi revelado a Moisés é Yahvé. E no hebraico não dá para pronunciar esse nome. São 4 letras, YHWH. E o H se pronuncia, faça assim comigo. Deus então tirou do nome dele essa letra e colocou no nome de Abrão. E ele se tornou Abraão. Olha o simbolismo disso. Deus estava novamente doando a vida profeticamente àquele homem. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que o descendente de Abraão, que a Bíblia fala, não era Isaac. O descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra, quem é? Fale comigo, misericórdia. Abra lá em Gálatas. Deixa marcado Gênesis 17. Gálatas 3,16. Guarde bem esse versículo, irmão. Amém? Acharam? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é o descendente de Abraão. Queria ser o responsável para abençoar todas as famílias da terra. É o Senhor Jesus. Amém? Volta lá no capítulo 17 de Gênesis. Esse homem então tem seu nome mudado. Ele recebe a vida novamente. E aí Deus faz uma aliança de sangue com ele. Institui a circuncisão. Eu não vou falar aqui sobre a circuncisão. Não é o assunto de hoje. Mas é interessante um ponto que o Senhor mostra na palavra. Deus fala assim, vamos lá, no versículo 9, Gênesis 17, 9, disse mais Deus a Abraão, tu porém guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será sinal do concerto entre mim e vós. O filho de
Quantos dias está aí? 8 dias. O filho de 8 dias será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, ou nascido na casa, ou comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Ora, Deus faz uma aliança de sangue com esse homem. O descendente dele seria responsável em abençoar todas as famílias da terra. E a circuncisão era um sinal feito no órgão genital do homem. Mas tinha que ser no 8º dia. Não era no 7º dia, no 6º dia, nem no 10º dia. E eu perguntei a Deus: Senhor, mas por que no 8º dia? Aí fui estudar a palavra, fui pesquisar. E aí um estudioso disse que no 8º dia a criança tem maior quantidade de potássio no corpo para cicatrização, papapá. Isso aí é uma explicação científica. Eu queria espiritual. Preste bem atenção numa coisa. O 8º dia é o nosso dia. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia. Amém? No 7º dia, Deus descansou. A palavra diz isso. No 6º dia, Jesus morreu. Jesus não morreu numa sexta-feira? Jesus morreu na sexta-feira. E quando ele morre, ele leva sobre si todo o pecado da humanidade. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa maldição. No sábado, no dia do descanso do povo judeu, Jesus passou no Hades, no inferno, no lugar de tormento. São muitos assuntos aqui, e eu não quero entrar em detalhes em alguns, porque nós vamos perder um tempo precioso, que eu quero explicar bem essa questão que nós começamos com Jesus soprando sobre os discípulos. Mas há uma profecia em Isaías, que diz, Isaías 53, que puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Esse rico de Isaías, muitos pensavam que foi José de Arimateia que tinha dado o túmulo novo para que Jesus fosse sepultado. Mas o rico que Isaías cita é o rico da passagem do rico e Lázaro. O rico e Lázaro não é uma parábola. O rico e Lázaro é um fato, porque as parábolas que Jesus contou, nunca se usou o nome. Então, quando Jesus desceu no Hades, ele foi no lugar de tormento, no lugar em que o rico estava, onde eu deveria de estar, onde você deveria de estar por causa do nosso pecado. Jesus experimentou a morte física, que foi um sofrimento terrível. Jesus experimentou a morte emocional. Tanto é que quando ele está no Getsêmani, e Deus mostra para ele o que ele iria passar na cruz, ele entra numa angústia tão grande que o seu suor se transforma em gotas de sangue que caem no chão. E ele, vendo a cruz, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele obedeceu, obediência de novo. Ele obedeceu. E ele morreu por nós. Então, meus amados, quando Jesus morre, ele não morreu somente fisicamente e emocionalmente. Ele morreu também a morte espiritual. Ele ficou separado do Pai. Ele que era um com o Pai. Ele foi lá no Hades, no lugar de tormento, com o rico na sua morte. E ele passou todo o dia de sábado, o dia de sacrifício do Cordeiro. Ele passou no Hades. E Satanás pensou que tinha triunfado. Agora você vai entender o 8º dia. O sábado é o 7º dia. Amém? 7 mais 1, quanto dá? Quem é bom em biologia aí? 7 mais 1? 7 mais 1, 8. Amém? Não precisa nem de calculadora, né, para fazer a conta. O que significa o 8º dia para nós?
Por isso que a circuncisão foi no 8º dia. O 8º dia é o dia da ressurreição. Não é um dia da semana. Foi o dia em que Deus interferiu novamente na história humana. O dia mais importante do universo foi o dia que Jesus ressuscitou. Amém? O 8º dia, o dia da vida. Eu, se fosse chamar o nosso ministério de Igreja Adventista, eu chamaria Igreja Adventista do 8º dia. Nós somos do 8º dia, nós não somos do 7º dia, nós somos do dia da ressurreição, nós somos do dia da vida. A circuncisão aqui no Antigo Testamento já apontava para a ressurreição de Jesus. A Bíblia tem uma unidade perfeita. Então Abraão recebe o sinal da circuncisão, já apontando para a ressurreição de Jesus. Deus tira do nome dele uma letra e coloca no nome de Abrão. Ele se torna Abraão. O pai, porque Maria é descendente de Abraão. O sangue de Jesus, que Jesus tinha nas veias, era um sangue de Maria, descendente de Abraão. O direito consanguíneo ao trono de Israel veio por Maria. O direito legal veio por José. José era o pai adotivo de Jesus. A Bíblia é uma unidade perfeita. E aí então Jesus assume os nossos pecados. Tem toda a história de Israel. Jesus nasce aqui na terra, assume os nossos pecados e ele morre na cruz do Calvário para que Deus pudesse ter a sua justiça satisfeita e perdoar os nossos pecados. E aí, quando ele aparece aos discípulos novamente, depois de morrer, depois de vencer Satanás e ressuscitar dos mortos, ele fala: agora recebam a vida, recebam o Espírito Santo. Olha a obra que Jesus teve que fazer. E isso acontece nas nossas vidas no dia que a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Eu não lembro quando isso aconteceu comigo. Talvez você se lembre no dia que você entregou sua vida a Jesus. Eu não sei, eu não marquei o dia, mas teve um dia, eu lembro como aconteceu, em que eu olhei para Jesus, eu reconheci que eu era pecador, e eu entreguei minha vida a Ele, convidei Ele para fazer morada na minha vida, entrar no meu coração. Nesse dia, Ele assoprou sobre mim o Espírito Santo. Então, em João 20, os discípulos receberam o Espírito Santo como vida. Foi a regeneração, o primeiro grupo de pessoas que nasceram de novo. Foi esse grupo que a Bíblia relata que receberam o Espírito Santo como vida. No dia de Pentecostes, em Atos 2, Deus derramou o Espírito Santo como poder, como virtude, dando autoridade aos discípulos para testemunharem dele. Posso ouvir um amém? Essa é a diferença. João 20, o Espírito Santo como vida. Atos 2, o Espírito Santo como autoridade. E nós chamamos aqui de batismo no Espírito Santo. Todas as pessoas que recebem a Jesus como Senhor e Salvador têm o Espírito Santo. Mas há mais um passo que precisa ser dado. É a pessoa ser batizada no Espírito Santo. E dentro do nosso entendimento, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela passa a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concede que elas falem. Amém? Jesus disse isso em Atos 1:8. Aguardem em Jerusalém. E no versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí Jesus volta para o Pai e manda o Espírito Santo agora para cuidar da igreja. E isso está até os dias de hoje. Amém? O Espírito Santo é hoje o Emanuel. O Espírito Santo é hoje o Deus conosco.
É o Espírito Santo que está preparando a noiva, é o Espírito Santo que está aqui na terra para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? E quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, ela recebe o poder de Deus, a autoridade de Deus. E eu quero falar só um pouquinho sobre isso para você entender. O que é autoridade? Autoridade é um poder delegado. Jesus é a autoridade real. E quando ele fez toda a obra da redenção, e é importante a gente frisar que ele recebeu o nome acima de todo nome de 3 maneiras. A primeira está em Hebreus. O Pai lhe deu o nome que é acima de todo nome. Aliás, está em Hebreus, não, em Hebreus, eu vou ler o texto de Hebreus para a gente entender bem isso. Hebreus capítulo 1. Ele herdou o nome. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então aqui ele recebe o nome acima de todo nome por herança. Tem um outro texto em Filipenses que fala que porque Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, ele sendo em forma de Deus não teve por usurpação a ser igual a Deus, ele se humilhou na forma de servo, indo até a morte, morte de cruz. Deus lhe deu o nome que é acima de todo nome. Então, o segundo item, ele recebeu esse nome por doação, por herança, por doação. Mas não seria suficiente. O Senhor Jesus teve que nascer aqui na terra como homem, entrar na existência humana e, como homem, ele conquistar essa posição da maneira que ele conquistou. Então, a coroação de tudo isso, dele ter recebido como herança e por doação do Pai, foi a conquista que ele fez, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, como homem representativo, e vencendo a morte e vencendo Satanás, ressuscitando ao 3º dia. E aí, quando ele aparece aos discípulos ressuscitado, no final dos evangelhos, ele fala: é-me dado toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. E ele diz: portanto, ide em meu nome. Quando ele fala ide em meu nome, ele delega essa autoridade à igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Fala: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Se você é a igreja, você tem autoridade. Você tem o poder de